Vamos hoje falar de uma paraxá. Óbvio que todas as paraxás são muito importantes, mas vamos hoje falar de uma paraxá que tem alguns assuntos muito centrais e fundamentais para a nossa vida também, para entender um pouquinho de muitas coisas espirituais que acontecem até hoje em dia com o povo judeu. Então, paraxá Vaishlach, o nome Vaishlach significa e mandou, é a mesma raiz da palavra Sheliach. Sheliach é um intermediário, né? Quando a gente pede para alguém fazer alguma coisa, você manda um Sheliach, você manda um intermediário, um mensageiro para fazer alguma coisa por você. Então é isso que está justamente acontecendo no comecinho da nossa paraxá. Vamos só voltar no final da paraxá passada para entender o que aconteceu no comecinho da nossa paraxá. Final da paraxá passada, o Yaakov Avinu, depois de 20 anos que ele está na casa do Lavan, 14 anos trabalhando pelas duas esposas, Rachel e Leá, e também mais 6 anos trabalhando para juntar um pouco de dinheiro para conseguir alguma coisa para a família dele. Finalmente ele consegue sair com uma grande fortuna. Deus deu muita brachá para o Yaakov Avinu. Teve todas as tentativas de trapaça que o Lavan ele fez durante os 6 anos, 100 vezes ele foi trocando qual era a recompensa que o Yaakov ia receber, e mesmo assim Deus protegeu o Yaakov Avinu. Quando a gente é honesto, a gente não perde nada. Então, o Lavan era desonesto, terminou sem nada. O Yaakov, que era honesto, ele saiu de lá com uma grande riqueza. Então, ele está saindo de Haran. A verdade é que ele teve que sair fugindo. Mais uma vez, o Yaakov tem que fugir. Ele sabe que se ele conversar com o Lavan é um trapaceiro, o Lavan é um enganador, o Lavan vai dar um jeito de enrolar ele mais uma vez, de não permitir que ele possa sair. Então, mais uma vez, ele tem que literalmente fugir de Haran, mas o Lavan perseguiu ele e queria até mesmo matar ele. Deus vai proteger o Yaakov. Mais uma vez, ele aparece num sonho para o Lavan e ameaça o Lavan: olha, não ouse fazer nada com o Yaakov Avinu. E assim, realmente, o Lavan ele fica com muito medo, ele não faz nada. E a gente até relembra esse momento na nossa Agadá de Pesach, quando a gente começa a falar que Arami Ovedavi, um arameu quis destruir o meu antepassado. Estamos falando quem é o arameu? O Arami é o nosso Lavan, e o Lavan quis destruir o nosso antepassado, que é o Yaakov Avinu. Esse momento aqui que ficou eternizado na nossa Agadá de Pesach, a Ashgaha Prati, da proteção que Hashem ele dá para o povo judeu desde a época dos nossos patriarcas Abraham, Isaac e Yaakov. E finalmente está escrito que o Yaakov ele chega aqui na fronteira de Eretz Israel. Ele vê, inclusive, novamente aquela troca da guarda, dos anjos da guarda de fora de Israel e os anjos da guarda de dentro de Israel, que a gente mencionou no sonho do Yaakov, aquela escada com anjos descendo e subindo, que era justamente, então, subindo e descendo, subindo os anjos de Israel e descendo os anjos de fora de Israel, que vão acompanhar o Yaakov nessa empreitada fora da terra de Israel. E aqui o contrário, ele está voltando para a terra de Israel, depois de 20 anos que ele estava na casa de Lavan. Nossos sábios acrescentam que ele também passou mais 14 anos na Yeshiva de Shem e Ever. Então 34 anos se passaram desde que o Yaakov ele saiu da casa dele e agora ele está voltando para Israel. Então, como qualquer pessoa ela faria, o Yaakov Avinu ele manda mensageiros. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, ele mandou Malachim. Aqui tem duas opiniões dos nossos sábios. Malachim normalmente é traduzido como um anjo, ou Malachim também podem ser intermediários, mensageiros, porque a verdade é que os Malachim são intermediários de Hashem, são mensageiros de Hashem, e é isso que o Yaakov está mandando. Então, uma opinião, ele estava mandando mensageiros, pessoas de carne e osso, e de acordo com uma outra opinião, ele estava mandando Malachim Mamash, estava realmente mandando anjos na frente dele,
para saber o que está acontecendo, como está a situação, como ele teve que fugir, porque ele estava com medo que o Esav queria matar ele, a mãe dele, a Rivka, ela falou, olha, sai daqui, vai embora, porque o Esav está querendo te matar, deixa ele acalmar um pouco e aí eu te chamo de volta. E a verdade é que ele nunca mais tinha sido chamado de volta, então ele está com medo, como está a situação, ele manda os mensageiros. Aqui tem uma grande discussão dos nossos sábios, se o Yaakov ele fez uma atitude correta de mandar esses mensageiros. Quando a gente fala sobre erro dos patriarcas, estamos falando de acordo com o nível deles. Quer dizer, é um fio de cabelo comparado com o tamanho espiritual deles, mas os grandes tzadikim, eles são cobrados pelo fio de cabelo, os erros deles são poeirinhas muito pequenas que eles acabam errando, e assim o Midrash fala que, na verdade, no nível do Yaakov Avinu, ele não deveria ter mandado esses mensageiros. Por quê? Porque isso foi uma demonstração de falta de emuná. Deus prometeu para ele, eu vou te acompanhar, eu vou te trazer de volta, eu vou te proteger, mas mesmo assim ele acabou mandando esses mensageiros, e de acordo com uma opinião, assim o Midrash fala, que na verdade o Esav não estava vindo ao encontro do Yaakov, ele estava indo fazer as coisas dele, as transgressões dele, e quando os mensageiros vieram saber como estava a situação, ele ficou sabendo que o Yaakov estava vindo, e agora sim ele veio ao encontro do Yaakov. Então isso ensina para a gente a tomar muito cuidado de não procurar problemas aonde ainda não tem. Quer dizer, óbvio que a gente deve viver uma vida cuidadosa, planejar nossa vida, mas a gente já começa a ficar preocupado muito antes da hora. A criança já nasce, a mãe já começa a se preocupar, não, mas e o casamento, e a escola, e como vai ser, e como que... Calma, acabou de nascer, não precisa se preocupar agora, óbvio, faz a programação, quando chegar o momento certo, procura qual a melhor escola, qual a melhor pessoa para casar, investiga tudo que dá para investigar, mas não antecipa problemas. A gente vive angustiado porque a gente antecipa problemas que ainda nem aconteceram. Então, espera o problema acontecer e depois disso você vai lidar com o problema. Aqui, o Yaakov acabou com essa falta de emuná de novo, no nível do Yaakov Avinu, uma poeira de falta de emuná, mas isso trouxe o problema. O Midrash fala que é como alguém que está mexendo com um cachorro dormindo e pegando nas orelhas, o cachorro vai para cima dele. É isso que o Yaakov está fazendo quando ele mandou os mensageiros. Mas o Yaakov ele manda esses mensageiros e ele dá uma ordem para esses mensageiros: Vaitzав otam lemor, ko tomrun leadoni leisav, ko amar avdecha Yaakov. Então eles vão levar a seguinte mensagem do Yaakov para o Esav: Im Lavan garti vaihar adato. Olha, eu morei com o Lavan por esses últimos 20 anos da minha vida, e por isso que eu demorei até agora, eu passei todo esse tempo vivendo lá com o Lavan. Então, isso aparentemente, o que o Yaakov ele está tentando fazer aqui? Ele está mandando uma missão de paz. Vamos tentar mandar umas boas, como ele está, perguntar, ver se ele vai me receber com boas-vindas. Vamos tentar viver com shalom, mesmo com um grande rachá, um perverso como o Esav. Vamos tentar viver com shalom, vamos fazer paz, afinal é o irmão dele. E ele falou: olha, eu tenho muitos bens, eu tenho muitas coisas que eu juntei, e vai a chuva malahim, mas esses anjos ou esses mensageiros voltaram com péssimas notícias. Falou: olha, a gente foi até o teu irmão e ele está vindo ao teu encontro com 400 homens. Isso é uma opinião. O que são esses 400 homens? 400 soldados, e de acordo com uma outra opinião, eram 400 generais, e cada general ele tinha no seu comando 400 homens. Estamos falando aqui de 160 mil soldados que estavam nas mãos do Esav, marchando contra o Yaakov Avinu. Então, aqui a gente vê só um detalhe interessante,
essa mensagem de paz que o Yaakov ele está mandando para o Esav, ele tem um detalhe aqui que chama atenção, ele fala, Im Lavan Garti, eu morei com o Lavan. A palavra Garti são exatamente as mesmas letras de Tariag. Tariag são as 613 mitzvot da Torá. A gente sabe que no Lashon HaKodesh a gente pode usar as letras como números. Então a palavra Tariag, Tav Reish Gimel, Tav Reish Yud Gimel, forma o número 613. Tav é 400, Reish é 200, Yud é 10 e Gimel é 3. Então a gente tem as 613 mitzvot da Torá. Mas peraí, que mensagem é essa que o Yaakov está mandando? Im Lavan Garti significa eu cumpri as Tariag mitzvot. Eu cumpri, mesmo vivendo na casa de um rachá, mesmo vivendo na casa de uma pessoa desonesta, eu mesmo assim consegui cumprir as 613 mitzvot da Torá. O que ele quis dizer com isso? E ele fala, o Rashi explica aqui, e eu não aprendi com os atos de Lavan. Então, a priori, o Yaakov aqui não está mandando uma mensagem de paz, ele está mandando uma ameaça para o Esav. Olha, Esav, eu só queria te dar um aviso, eu estou vindo aqui em paz, eu quero viver com você com tranquilidade, mas se você vier guerrear comigo, saiba que eu estou cumprindo esses 20 anos, não venha achar que eu abandonei a Torá e as mitzvot e eu não tenho proteção de Hashem. Eu cumpri as 613 mitzvot da Torá e eu estou protegido pela Torá e pelas mitzvot. Então, se você vier, você vai quebrar a tua cara. Então, se a gente entender a mensagem dessa maneira, então aqui não tem mensagem de paz nenhuma, não tem nenhuma proposta de paz. Quando você manda uma ameaça falando, olha, se mexer comigo, eu quero te avisar que eu sou um protegido de Deus. Então, que história é essa que o Rashi está falando, que ele mandou essa mensagem? Olha, eu morei com o Lavan e eu não aprendi com os maus atos dele. Então, olha que incrível, os nossos sábios explicam que, na verdade, era uma mensagem de paz que ele está mandando. Qual é a mensagem de paz? Ele está falando para o Esav, Esav, não precisa ter medo de mim. Olha, eu estava todo esse tempo na casa do Lavan, eu nunca fui alguém importante, continuo sendo uma pessoa muito simples e o pior de tudo, eu não aprendi com os maus atos do Lavan. O que quer dizer isso? Isso ele está falando sobre si mesmo, trazendo um defeito dele, não uma qualidade. Ele está falando para o Esav, olha, apesar de ter vivido tantos anos na casa do Lavan, eu vi a alegria que ele faz as transgressões dele, eu vejo a agilidade que ele faz, os erros dele, eu não consegui chegar ainda nesse nível de agilidade e de alegria nas mitzvot. Eu não aprendi como ele faz os maus atos dele, eu não consegui trazer isso, canalizar isso para os caminhos da Torá, para os caminhos de mitzvot. Então, olha que incrível, vamos tentar trazer isso para a nossa vida. Teve um outro evento da Torá, que também muito importante, está escrito que o Bilam, ele acordou cedo quando ele foi amaldiçoar o povo judeu. Está escrito que ele madrugou. E o Midrash fala que Deus virou para o Bilam e falou, Bilam, você é um rachá, você quer amaldiçoar o povo judeu acordando cedo? Saiba que Avraham Avinu, está escrito quando ele foi fazer a Keidat Yitzhak, ele foi sacrificar o seu filho, o seu único filho. Como ele fez? Vayashkem Avraham Baboker, ele madrugou ainda mais cedo que você. Você acha que você acordou cedo para fazer transgressões? O Avraham acordou mais cedo ainda para fazer a mitzvah de sacrificar o próprio filho. Então, o que isso ensina para a gente? A mesma coisa aqui do Yaakov com o Lavan. Quando a gente vê pessoas fazendo coisas erradas, e eles fazem isso com vontade, eles fazem isso com zrizut, com agilidade, que vergonha que a gente não tem a mesma vontade, a mesma agilidade quando a gente vai fazer mitzvot, que a gente acaba não canalizando. Olha como eles canalizam. Quando alguém quer fazer uma coisa errada, uau, ele faz com alegria, com vontade. Será que as mitzvot a gente consegue fazer nesse nível?
a gente consegue fazer desse jeito, com a mesma alegria que os perversos, eles fazem as transgressões deles, eles acabam emergindo no mundo material. Será que a gente consegue, no mundo espiritual, ter essa conexão e ter essa grande alegria? Olha que incrível, uma história real que aconteceu mesmo no mundo da Torá. A gente não está acima dessas inclinações do Yetzer Hará. Um grupo de 12 estudantes americanos que estavam lá em Eretz Israel, numa yeshivá, estudando, eles estavam no Ben Azmanim, que é as férias da época de yeshivá, e eles estavam um dia conversando. Então, eles estavam falando sobre comida. Olha, nunca aqui em Israel, até hoje eu não achei um restaurante tão gostoso que nem aquele restaurante que tem em Nova York. É verdade, uau, que comida tem naquele restaurante kasher lá de Nova York. Olha, já fui em todos os lugares lá de Geula, de Meacharim, não encontro uma comida tão gostosa. Conversa vai, conversa vem. Os 12 Bahurim, eles resolvem fazer uma vaquinha, eles juntam dinheiro de cada um deles, eles compram uma passagem aérea para um dos alunos, ele ir para os Estados Unidos, comprar uma mala cheia de comida daquele restaurante e voltar para Eretz Israel. Olha que incrível, e assim eles fizeram na prática, assim foi feito. Um dos alunos viajou, comprou uma mala de comida e voltou. Quer dizer, quanto eles gastaram nisso, quando eles estão dispostos, alguém viajar 10, 11 horas de voo para ir, mais 10, 11 horas de voo para voltar, para trazer um pouco de comida, de uma comida gostosa de um restaurante. Se fosse, ao invés de comida, alguém pagaria para, olha, vai ter uma palestra de Torá nos Estados Unidos, de um Rav, que ele, uma vez no ano, ele dá essa palestra. Será que eles teriam juntado dinheiro e viajado 10 horas para ir, 10 horas para voltar, para escutar a palestra? Olha, um de vocês vai e grava a palestra para a gente escutar também. Será que eles teriam feito o mesmo esforço e gastado o mesmo dinheiro? Olha que incrível o quanto para o mundo material, para os desejos materiais, o quanto a gente faz as coisas, mas quando chega aqui no investimento espiritual, a gente acaba, infelizmente, não tendo essa força de vontade que a gente tem para fazer coisas associadas com os desejos materiais. A gente não consegue canalizar isso e usar isso no nosso mundo espiritual. Então, o Yaakov está dando uma mensagem aqui para o Esav: pode ficar tranquilo, eu passei esses anos todos fora, mas não precisa ter medo de mim, porque eu não estou com esse nível todo, esses anos todos, continuei sendo uma pessoa simples, nunca fui alguém importante na casa de Lavan, e não tenho nem méritos espirituais, porque eu não aprendi com os maus atos de Lavan, de fazer as mitzvot com mais alegria, com mais entusiasmo, com mais vontade. De novo, quando estamos falando de Yaakov Avinu, com certeza, a mitzvah que ele fez com menos kavaná na vida, certeza que a gente não vai chegar nem perto de um dia fazer uma mitzvah com tanta kavaná. Mas, no nível dele, de novo, uma poeirinha que, no nível dele, ele sentia que ele não está fazendo com toda a alegria, com todo o potencial que ele poderia e deveria fazer. Então, aqui, a gente viu, ele tentou mandar uma mensagem de paz, mas a resposta dos mensageiros não foi muito animadora. Teu irmão está marchando contra você com 400 homens, ou pior ainda, de acordo com a outra opinião, com 160 mil homens. Ele está com um exército gigantesco e ele quer te matar. Então, o Yaakov Avinu, está escrito, Vayar Yaakov meod, vayetzer lo. O Yaakov, ele teve muito medo e ele sofreu, ele ficou angustiado. Aqui, obviamente, tem algumas perguntas. Primeira pergunta, peraí, Yaakov, cadê a tua emuná em Hashem? Você não confia em Hashem? Você está com medo do quê? Você sabe que o teu avô, o Abraham Avinu, ele lutou a luta contra os 4 maiores reis do mundo, aqueles 4 reis que conseguiram derrubar a coligação dos 5 reis, e, de acordo com uma opinião, ele foi sozinho com Eliezer. Então, o que você está com medo? Deus fez milagres abertos
ele jogava areia, virava flechas, ele jogava palha, viravam espadas para matar os inimigos. Então, o que você está com medo? E, fora isso, por que duas linguagens aqui no Passuk está falando que ele teve medo e que ele ficou angustiado? Por que está duas vezes falando? Quer dizer, era tanto medo assim que precisa duas linguagens diferentes do Passuk para descrever como que o Yaakov estava se sentindo? Então, a resposta é que os grandes tzadikim, eles sabem que tudo que acontece aqui no mundo material não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum sofrimento que não estão associados com os nossos atos, que não estão associados com algum erro que a gente cometeu, porque Deus ele é bom, Deus é perfeito, Deus é bondade limitada. E se Deus está me mandando alguma dificuldade, um dos motivos é para testar a gente e também para limpar nossa alma, para tirar qualquer mancha de algum erro que a gente pode ter cometido. Dá aquela chacoalhada no ser humano. Então, o Yaakov, ele sabe que essa dificuldade que ele está passando, isso pode ser por falta de méritos espirituais. O que deixa ele mais preocupado ainda, ele, por 20 anos da vida dele, ele não cumpriu a mitzvah de Kibud Aviem, de honrar os pais. Ele estava longe de casa, óbvio, não está desrespeitando os pais, mas ele não conseguiu estar perto dos pais no nível que ele poderia. Ele estava fugindo, ele foi fazer exatamente o que a mãe dele pediu para ele fazer, mas nesses 20 anos ele não conseguiu servir os pais no nível que ele poderia servir. Enquanto isso, o Esav estava cumprindo justamente essa mitzvah de que mudava. A gente sabe que ele chegou quase na perfeição nessa mitzvah de honrar o pai. Então, aqui o Yaakov, ele está, qual que é o medo do Yaakov Avinu? Ele está com medo que o irmão dele tem esse mérito que ele não tem, e que talvez numa guerra o irmão tenha méritos de conseguir matar ele, e ele não vai ter méritos para poder se defender. Então, daqui a gente aprende um detalhe incrível. Os tzadikim, eles só fazem coisas boas, eles raramente eles tropeçam, e eles estão sempre preocupados. Enquanto os erechaim, os malvados, eles fazem a maioria das coisas. São coisas ruins, são coisas desonestas, são perversidades. Pouquíssimas vezes eles fazem coisas boas e eles estão sempre tranquilos. Então, não estou entendendo. Quem deveria estar preocupado são os erechaim, os perversos, os tzadikim, que algumas poucas vezes eles erram. Por que eles estão tão preocupados? A resposta é que os tzadikim, eles estão sempre fazendo Heshbon HaNefesh, eles estão sempre refletindo o que está acontecendo, será que meus atos estão corretos, não estão corretos? Então, eles estão sempre com medo que talvez eles não estão fazendo tudo o que eles poderiam. Sempre dá para melhorar, sempre dá para crescer. O tzadik está sempre preocupado, por isso que ele está sempre melhorando. Essa preocupação é o que leva ele ao crescimento. Os rechaim, ao contrário, estão sempre tranquilos, sempre acham que eles já fazem tudo o que eles deveriam fazer. Se eles fizessem um Heshbon HaNefesh, se eles parassem para pensar, para prestar atenção, eles iam entender o quanto eles estão afastados dos caminhos corretos, e quem sabe dessa maneira eles iam fazer tchuvá. Por que eles não fazem tchuvá e não se arrependem? Porque eles estão tranquilos, eles não acham que eles estão fazendo nada de errado, e eles vão continuar assim pelo resto da vida. Então, o Yaakov, ele está muito preocupado, porque pode ser que faltam méritos para ele, justamente o mérito que o irmão dele tem sobrando na vida. É por isso que ele está com medo que o Esav, numa guerra eventual que está se aproximando, realmente uma guerra com o Esav, pode ser que o Esav vai acabar matando ele, quer dizer, ele vai morrer por alguma transgressão que ele pode ter cometido. Os tzadikim estão sempre preocupados. Mas por que a segunda linguagem aqui? Por que está escrito que ele ficou angustiado? O Rashi fala, ele teve medo, é medo de morrer. Mas a angústia é medo que ele talvez vai ter que matar pessoas. Então, do que está falando aqui? Do Esav e dos homens que estão junto com o Esav, esses 400 homens que estão vindo aqui marchando contra ele. Pode ser que numa guerra, eventualmente, ele vai ter que matar esses inimigos. Então, ele está angustiado de saber que ele vai ter que matar uma outra pessoa.
Mas daqui surge uma grande pergunta: se o Yaakov ele tivesse que matar, ele está matando aqui num ato de autodefesa, e a Torá ela exige da gente que a gente se defenda. Então a gente tem a obrigação da Torá de se defender, e se precisar para se defender a gente matar uma outra pessoa, então a gente deve, Bezrat Hashem, a gente tem a mitzvah de, se Deus quiser, de se defender, se precisar tirar a vida de uma outra pessoa, que a gente nunca precise passar por uma situação dessa, mas se passar, é mitzvah da Torá de você defender a tua vida, nem que seja às custas da vida de uma pessoa que está vindo te ameaçar. Então, por que o Yaakov ele está tão angustiado se aqui vai ser uma autodefesa? Então, uma das explicações que os nossos sábios trazem, ele está muito preocupado não de matar o Esav, porque o Esav sim está vindo para matar ele e mitzvah dele se defender, se precisar tirar a vida do Esav, mas ele está preocupado com os 400 homens que o Esav está trazendo. Pode ser que eles estão vindo à força, que eles não querem, mas o Esav está obrigando eles a virem, e a verdade é que quando eles estão voltando, o Rashi fala para a gente que quando o Esav olha para trás, ele está sozinho. Por quê? Porque eles foram fugindo, todos os 400 homens abandonaram o Esav, não são homens fiéis a ele, não são homens que querem defender ele, são pessoas que estão sendo obrigadas pelo Esav. Então, eu não quero matar uma pessoa que não quer me matar, que está sendo obrigada a fazer isso. Então, isso é um dos motivos que ele sofreu. E um segundo motivo, mesmo que eles queiram matar, o Yaakov está mostrando aqui o valor de uma vida. É verdade, eu vou ter que matar alguém porque ele quer me matar, mas me dói isso. Quer dizer, não é porque é autodefesa, então que você vai fazer isso sem nenhuma dor, sem nenhuma preocupação, está doendo eu ter que matar um outro ser humano. O Yaakov Avinu sabia o valor de uma vida. Hoje em dia, infelizmente, a gente está com essa liberação de aborto, com liberação de eutanásia, a gente está perdendo o valor de uma vida. Quanto vale uma vida? Não vale mais nada. Você pode pagar e você vai num lugar clandestino, agora querem que não seja nem mais clandestino, que seja dentro da lei. A pessoa que escolheu que ele quer abortar, mas Rav, tem casos de não sei o quê, mas não é caso, eles querem liberar qualquer situação. A mulher é dona do seu corpo, tá bom, do corpo dela, nem isso, a gente não é dono de nada, a Hashem é dono, mas ela não é o corpo dela, é uma outra vida que está dentro dela. Então não é agora, vamos liberar. Isso demonstra o quanto o ser humano perdeu a sensibilidade do valor de uma vida. Yaakov está angustiado, uma linguagem aqui, vai yetzer lo, está doendo para ele, está deixando ele angustiado, saber que ele pode ter que tirar uma vida, mesmo que seja por autodefesa, mesmo que seja numa guerra, ele está completamente angustiado. Aqui estão me fazendo uma pergunta, se as pessoas que são ortodoxas, que fazem as mitzvot, mas que agem de forma errada, se são consideradas rachás. É difícil a gente definir quem é um rachá. A verdade é que não é porque a pessoa ela usa kippah, ela usa tzitzit, que ela não tem yetzer hará também. As pessoas têm muito yetzer hará, a má inclinação está o tempo inteiro testando a gente e é muito difícil a gente vencer. Tem pessoas que cumprem as mitzvot, mas que o comportamento com os outros não é ideal. Não estou falando que isso está certo, Deus me livre, a gente sabe o quanto é errado a pessoa não se comportar da maneira correta com os outros, mas um erro, isso não anula uma mitzvah que a pessoa faz. O que é triste é que essa pessoa acaba fazendo Hilul Hashem, ela acaba denegrindo o nome de Deus, porque justamente fica essa marca que, olha, a pessoa, ela cumpre mitzvot, ela anda de kippah, ela anda de tzitzit, e ela trata os outros mal. Então, quer dizer, isso que é Torá, isso é chamado Hilul Hashem. A gente está denegrindo o nome de Deus, manchando a Torá e o nome de Deus. Então, óbvio que é terrível, mas se dá para a gente chamar de Irachá, é difícil a gente definir. Quem define só quem é tzadik, quem é Irachá, é o Criador do mundo. A gente tem que, Bezrat Hashem, sempre tentar fazer o melhor, sempre tentar
tanto da gente com Deus, quanto a gente com o próximo, tentar se comportar sempre de uma maneira correta, de uma maneira honesta, de uma maneira educada com todo mundo e nunca querer levar vantagem, enganar, passar por cima de ninguém, porque, infelizmente, isso pode manchar, e a gente já falou sobre isso, que o Hilul Hashem é uma das transgressões que é muito difícil a pessoa conseguir limpar um erro que causou um Hilul Hashem, que o nome de Deus ele fosse denegrido, ele fosse manchado. Então, o Yaakov ele vai fazer 3 preparações. A verdade é que eu fico chateado com o tempo de aula que a gente não consegue. Tem tanta coisa linda nessas parashiot do Sefer Bereshit, tem ensinamentos em cada linha, em cada palavra, a gente tem centenas de explicações, mas vamos lá, estamos ainda no comecinho da parashá e o tempo já está correndo aí. Então, o Yaakov ele vai fazer 3 preparativos para a guerra. Quando ele recebe esse aviso do Esav, que ele está vindo aí com 400 homens, nenhum dos 400 homens está com uma plaquinha, bem-vindo, Yaakov, sentimos a sua falta, welcome, não está welcome nenhum, 400 homens armados, ele viu que a coisa agora vai ser provavelmente uma batalha de vida ou morte. Então, o Yaakov, ele vai tomar 3 atitudes, ele vai fazer 3 preparações dentro do que a gente sabe, a gente confia em Hashem, a gente tem emuná, mas a gente tem que fazer Ishtadlut, faz a tua parte para se preparar para uma dificuldade. Então, primeiro Ishtadlut, ele vai fazer tefilá para Hashem. Vamos ver os detalhes dessa tefilá aqui, que também chama muita atenção, a tefilá que ele faz. Depois disso, ele vai dividir o acampamento dele em 2 partes, para que, se o Esav atacar um acampamento e matar as pessoas desse acampamento, o outro acampamento vai conseguir escapar e assim vai ter continuação, a continuidade do povo judeu. E, finalmente, ele mandou presentes para o Esav, ele mandou muitos animais, como a gente falou, ele está voltando muito rico, então ele vai mandar uma quantidade absurda de animais de presente para o Esav e manda em grupos para que o Esav, quando ele vê um grupo e mal ele se acostumou, vem um segundo grupo e assim a gente trata os Rechaim, aqueles que amam o mundo material, a gente manda uns presentinhos, quem sabe dessa maneira eles vão acalmar e não vai precisar fazer uma guerra com ele. Então, dessas 3 estadluyot que ele faz, essas 3 atitudes, tem alguns detalhes interessantes. A tefilá que ele faz, a gente tem que ver a linguagem aqui da tefilá, é uma linguagem um pouco redundante. Ele fala, Deus, por favor, me salva do meu irmão, me salva do Esav. O que significa isso? Me salva do meu irmão, me salva do Esav. Parece que está falando de 2 pessoas diferentes. Deus não sabe que o Esav é o teu irmão? Por que tem que falar, me salva do meu irmão, me salva do Esav? Então, aqui os nossos sábios explicam que tem 2 formas dos nossos inimigos atacarem a gente. Uma é a maneira que a gente mais conhece, o bom e velho antissemitismo, quando a gente é atacado diretamente, frontalmente. Quantas vezes os judeus foram perseguidos, foram expulsos, todos os tipos de torturas. Na Idade Média aconteceu isso, na Inquisição e no Holocausto, a Noite dos Cristais, e não faltam na história, a gente podia passar uma aula inteira só relembrando todas as ocorrências aqui na história do povo judeu, que nós fomos perseguidos, fomos massacrados e tratados de maneira pior que tratam os animais. Hoje em dia, ao contrário, né? Os animais são mais bem tratados que os seres humanos. Então, isso é uma forma de ataque que a gente acaba sofrendo dos outros povos. Mas tem um outro ataque que é tão perigoso quanto quando os outros povos vêm como meu irmão. Então, quando os outros povos vêm como Esav, quer dizer, vêm para matar, vêm para destruir, isso já é um grande perigo. Mas, às vezes, eles vêm como meu irmão, eles vêm de uma maneira fraterna, eles vêm abraçar o povo judeu, venham, mas abandonem a religião de vocês. Assim aconteceu no final da Idade Média, quando realmente os judeus
eles estavam muito marginalizados, eles não tinham permissão de ter profissões, eles não tinham permissão de estudar, eles não podiam participar da vida. Finalmente veio o iluminismo e foi dado para os judeus a possibilidade da emancipação, eles vão poder participar da vida e participar da sociedade. E é muito famoso a história que está escrito que o Napoleão falou para o povo judeu: vocês como judeus não têm direito a nada, mas vocês como franceses têm direito a tudo. O que quer dizer essa frase do Napoleão? Se vocês quiserem continuar com a identidade judaica de vocês, vocês continuam sem direito a nada. Mas se vocês quiserem virar franceses como nós, então vocês são muito bem-vindos, abandonem o judaísmo, abandonem todas as diferenças da identidade judaica de vocês, vocês são muito bem-vindos dentro da sociedade francesa. Assim também, infelizmente, a gente sabe dos judeus da Alemanha que eram muito assimilados e que faziam parte da vida da Alemanha e eram até mesmo mais alemães que os próprios alemães. Até que um dos primeiros reformistas da história, Moshe Mendelssohn, ele ensinava para o judeu: seja um bom judeu em casa, mas seja um bom alemão na rua, não seja diferente dos alemães, ao contrário, a gente tem que viver como eles, abraçar a cultura deles, a vida deles. Isso é a nossa próxima festa dentro do judaísmo, a festa de Hanukkah que está chegando. Hanukkah é marcado por justamente como os gregos, eles vieram para ter esse primeiro contato com o povo judeu. No primeiro momento eles vieram em paz, eles vieram tentar helenizar o povo judeu e eles conseguiram, em paz, eles conseguiram tirar muitos judeus dos caminhos da Torá, muitos judeus se helenizaram, muitos judeus se perderam dos caminhos corretos. Por quê? Porque eles acharam tão bonita aquela cultura grega e como eles aceitam tudo, eles aceitam todos os deuses e eles aceitam todas as ideias, eles são pluralistas. Uau, que legal, vamos ser pluralistas também. E muitos judeus se perderam. Só que um judeu que ele morre Al-Kiddush Hashem, quando, por exemplo, os nazistas matavam um judeu, esse judeu vai direto para o Olam Abá, ele morre santificando o nome de Deus e ele vai direto para o mundo vindouro. Alguém que vai se perder, que vai abandonar o judaísmo, como muitos judeus fizeram na época dos gregos, eles estão destruindo o mundo vindouro deles. Então, essa ameaça, às vezes, pode ser até mais perigosa, a ameaça do meu irmão, às vezes é mais perigoso do que a ameaça do Esav. Às vezes, quando eles vêm na força, isso não destrói a nossa alma, isso pode destruir o nosso corpo, mas como o famoso ditado que tentaram enterrar o povo judeu, mas não sabiam que nós somos sementes, na força eles não conseguem destruir o povo judeu. Quando eles enterram a gente, o povo judeu renasce. Assim foi durante toda a história, estamos há 3.300 anos, desde a formação do povo judeu, toda geração e geração, assim a gente fala em Pessa, não só uma geração se levantou, em toda geração se levantam para destruir, para matar, para perseguir, para expulsar, e a gente está aqui porque a Kadosh Baruch Hu Matzileinu Miadam, a Hashem, ele salva a gente das mãos dos nossos inimigos. Então, quando a ameaça é física, Deus, ele protege a gente. O problema é quando a gente abandona a Torá, quando a gente abandona as mitzvot, quando a gente quer seguir outras ideias, outras culturas, outro tipo de estilo de vida que é incompatível com o que a Torá espera da gente. Aqui está o perigo verdadeiro. Então, é isso que o Yaakov, ele está rezando para Deus: me salva do Esav, me salva do meu irmão. Os dois tipos, não só eu e meus descendentes, as duas ameaças são muito perigosas, mas a ameaça do meu irmão, ela é ainda mais perigosa. Outro ponto que a gente falou também, que ele fez a divisão, né, do acampamento, isso também é uma garantia, isso é uma profecia. Sempre o povo judeu vai continuar vivo, podem ter perseguições, podem ter todos os tipos de antissemitismo, de tentativas de extermínio do povo judeu, mas um acampamento sempre vai se manter
Deus ele prometeu para a gente, e ele cumpre essa promessa há 3.300 anos, que o povo judeu é um povo eterno. Então, sempre um acampamento, ele vai sobreviver. Infelizmente, quantas perdas a gente teve no Holocausto, 6 milhões de vidas foram perdidas, mas a gente vê que teve um acampamento que sobrou, e o povo judeu continua firme e forte, Baruch Hashem, e assim a gente vai até o final dos tempos. Depois disso, então, o Yaakov, ele faz essas 3 preparações, ele faz a tefilá, ele manda presentes, ele vai dividir o acampamento, e está escrito que naquela noite, justamente naquela noite antes do encontro que ele vai ter com Esav, está escrito que ele atravessou com a família toda num ponto, né, de travessia de um rio, e logo depois está escrito que ele ficou sozinho e um homem lutou com ele. Então, por que ele ficou sozinho se até agora ele está lá com a família dele, está todo mundo junto? Então, o Rashi explica para a gente que ele voltou para pegar alguns pequenos potinhos de barro, coisas sem valor. Isso é tão ilógico quanto a gente imaginar. Vamos pegar o maior magnata do mundo, ele está lá em Nova York, ele está jantando no restaurante mais caro, ele gastou milhões na janta com todos os amigos dele, ele deu uma festa. Quando ele chega em casa, ele mexe no bolso e ele percebe que ele perdeu uma moeda de 25 centavos. Ele sai no meio da noite, lá em Nova York, com todos os perigos da noite, para ir recuperar aquela moedinha de 25 centavos. É isso que Yaakov está fazendo, um homem tão rico, um homem que tem tantos animais que ele mandou para o Esav, imagina o que sobrou com ele. Quer dizer, para que ele precisa voltar para pegar alguns potinhos pequenos? O Talmud desse Passuk, ele fala uma afirmação que a gente vai entender menos ainda. Daqui a gente aprende que para os tzadikim, os bens deles são mais queridos para eles do que o próprio corpo. Então, Deus me livre, não estamos falando que ninguém vai arriscar a vida por causa de bens materiais. Mas, o que quer dizer isso? Do tzadik, eu esperaria uma pessoa desapegada do mundo material. Como que o Talmud vem falar de Yaakov Avinu? Eu aprendo que os tzadikim, eles amam mais os seus bens do que o seu próprio corpo. Quer dizer, era tudo que eu não esperava ouvir de ensinamentos. Então, muita calma nesse momento. Vamos entender o que está acontecendo e a gente vai ver a grandeza dos tzadikim. Os tzadikim, olha a continuação do que o Talmud fala, já que os tzadikim, eles dão mais valor para os seus bens do que para o seu corpo, eles nunca vão estender a mão para roubar o que é o dos outros. Agora, já está começando a esclarecer um pouquinho mais o que a Torá está ensinando para a gente e essa atitude do Yaakov Avinu. O Yaakov, ele sabe que tudo que a gente tem no mundo material é um presente de Deus. Deus manda tudo para a gente com ashgahá pratit, com supervisão particular. Eu tenho tudo que eu preciso na minha vida. Significa, eu tenho que dar valor para o que eu tenho. É completamente oposto do que muitas vezes as religiões ensinam, que o ideal da vida da pessoa é não ter nada. Então, está escrito que um filósofo, certa vez, ele decidiu que ele quer viver uma vida sem nada. Ele quer viver uma vida completamente desconectada do mundo material. A única coisa que ele guardou para a vida dele era uma bombinha para tirar a água dos poços. Certa vez ele estava passando por um poço e ele viu pessoas bebendo sem precisar da bombinha. Então ele jogou a bombinha fora e falou, não preciso nem disso. É o oposto do que a Torá está ensinando para a gente. Dá valor para o que você tem. Você não precisa viver pelo mundo material, mas você precisa do mundo material. Deus, isso foi parte do plano dele, colocar a gente no mundo material e a gente precisa do mundo material. Então, dá valor para o que você tem, saiba usar. Óbvio, não é para a gente viver pelo mundo material, mas a gente não tem nenhuma proibição de viver o mundo material, de ter os prazeres do mundo material, mas canaliza, usa isso voltado para o teu propósito espiritual. Então, o Yaakov, ele sabe que aqueles potinhos foi Deus que deu para ele.
Deus mandou por Ashgaha Pratit, supervisão particular, significa ele precisa desses potinhos para alguma coisa na vida dele, ele voltou para buscar. Os tzadikim sabem que tudo que eles têm é Deus que está dando, e com isso eles aprendem que tudo que eles não têm é porque Deus não quis mandar para eles, então eles nunca vão estender a mão para pegar o que é dos outros, eles estão samer bechelko, eles estão felizes com o que eles têm na vida, porque eles sabem que eles têm tudo o que eles precisam. Tudo que Deus mandou, ele mandou com Ashgaha Pratit, com supervisão particular. Então, eles nunca vão querer o que é dos outros e eles vão dar valor para o que eles têm, eles vão agradecer para Deus, eles sabem o esforço que teve para comprar alguma coisa, para construir alguma coisa, eles vão querer dar valor para tudo que eles fizeram. Uma pessoa que trabalhou e ele comprou um bem material, se ele não cuidar desse bem material, ele está desprezando também todo o tempo que ele usou para realmente ter, para conseguir esse objeto, ele está desprezando esse tempo. Quando eu cuido do que eu comprei, eu mostro que eu dou valor também para o tempo que eu gastei para comprar esse objeto. Então, tudo isso mostra que a gente pode ter mundo material, a gente deve ter mundo material. Não estamos aqui para fazer voto de castidade, voto de não falar e de não comer e de dormir no chão. Isso não é uma ideia judaica. O judaísmo ensina, usa o mundo material, mas usa com equilíbrio, usa com a cabeça, faz as coisas sempre de uma maneira que você controla o mundo material e não você vira um escravo do mundo material. É isso que o Yaakov ele está ensinando para a gente. Justamente nesse momento que o Yaakov ele fica sozinho, ele é atacado por um homem, ele luta a noite inteira com esse homem. Quem é esse homem? Então, os nossos sábios explicam que é o Malach, é o anjo da guarda do Esav. Quem é o anjo da guarda do Esav? O Satan, o Yetzer Hará. Esse é o anjo da guarda, quer dizer que o Esav, ele personifica o Yetzer Hará, toda a maldade, toda a perversidade, toda a má inclinação do ser humano, ele é personificado através do Esav. Então, o Yaakov, ele luta a noite inteira com esse anjo de manhã vê que não vai conseguir vencer a luta com Yaakov, e ele consegue deslocar, no momento de descuido do Yaakov, ele consegue deslocar o osso da coxa do Yaakov Avinu, e quando está amanhecendo, ele quer ir embora, esse anjo quer ir embora, e o Yaakov segura ele, falou, pera, onde você vai? Eu quero uma brahá. Que brahá é essa que o Yaakov ele quer? O Yaakov quer uma brahá do anjo do Esav. Eu não quero ser um ladrão de brahot. Eu não quero ser visto como se eu peguei a brahá de primogenitura de uma maneira incorreta. Que o próprio nome Yaakov vem de calcanhar, mas também vem de enganação. A palavra Yaakov, Yaakveini, o Esav fala pro pai, o Yaakov já é a segunda vez que ele me engana, Yaakveini, por isso o nome dele é Yaakov. Quer dizer, Yaakov está associado com uma malandragem, com uma esperteza. Ele não quer ficar, então ele pede para esse anjo, já que você é o anjo da guarda do Esav, eu quero que você me dê a brahá, que a primogenitura é minha por merecimento. E o anjo dá a brahá para ele e fala, mais do que isso, o teu nome era Yaakov, teu nome vai mudar para Israel. Yaakov, de novo, está associado com esperteza, com malandragem. Israel, que você lutou contra os homens e contra os anjos, Vessarita, você venceu, você conseguiu, isso está associado a uma conquista. Então vamos tirar esse nome que está associado com uma malandragem, uma enganação, e agora o teu nome vai refletir que essa brahá realmente era uma brahá merecida sua. Aqui é interessante, o anjo ele pergunta para o Yaakov, qual o seu nome? Peraí, que anjo é esse que não sabe nem o nome do Yaakov? Está escrito que os anjos sabem tudo, tem tudo revelado diante dele, não sabe nem o nome do Yaakov. Óbvio que o anjo sabe o nome do Yaakov, mas a gente sabe um conceito importante que nome não é... Quando a gente dá um nome para uma criança, a gente acha que é uma escolha nossa. Não, nome é Mina Shamayim. Nome é uma influência de Deus, porque o nome de qualquer coisa, até dos objetos, das pessoas, dos anjos,
Tudo que tem um nome, esse nome representa a essência, tanto de pessoas quanto dos objetos. Então, o anjo, ele está perguntando para o Yaakov, Yaakov, qual o seu nome? O que quer dizer qual o seu nome? Depois de tantas lutas, depois de tanta escuridão na tua vida, você ainda lembra qual é seu objetivo? Qual é sua essência? E o Yaakov fala assim, meu nome é Yaakov, eu lembro exatamente qual é o meu objetivo, o que eu vim fazer aqui no mundo, e o anjo avisa para ele, o trabalho de Yaakov terminou, você venceu a luta contra o Yetzer Hará, o teu trabalho terminou, Deus vai mudar, isso vai acontecer lá para frente, Deus vai mudar teu nome de Yaakov para Israel, você vai ganhar um novo propósito na vida, uma nova missão, porque a missão de Yaakov Avinu você já cumpriu. Agora inverte, o Yaakov vira para o anjo e fala, ô senhor anjo, e você, qual o seu nome? Então o anjo vira para ele, aparentemente de uma maneira muito mal educada, e fala, para que você quer saber meu nome? Peraí, se eu não quisesse saber, eu não perguntava, né? Que anjo mal educado é esse? Por que ele deu essa resposta? Para que você quer saber o meu nome? Como a gente explicou, o nome é a essência da pessoa ou a essência de um anjo. Por exemplo, a gente já explicou que o anjo Refael vem de Refuá, é o anjo da cura de Deus, é o anjo justamente que foi visitar o Abraham Avinu quando ele estava sentado na porta de casa, no terceiro dia depois do Brit Milá, para trazer Refuá para ele. O anjo Gabriel vem de Gvurá, é o poder de Deus, quando Deus quer causar uma destruição, ele manda o anjo Gabriel. Então o anjo Gabriel veio destruir a cidade de Sodom. Então, cada anjo tem o seu nome que representa a sua essência. O Yaakov, ele quer dar uma contribuição para os futuros descendentes dele. Falou, por favor, anjo, me fala o teu nome, senhor Yetzer Hará, porque eu quero entender a tua essência. Sabendo o teu nome, eu vou poder transmitir para os meus filhos, para eles também poderem vencer essa guerra. Eu não quero que só eu vença a guerra contra o Yetzer Hará, eu quero que meus descendentes também possam vencer essa guerra. O que o anjo responde? Para que você quer saber meu nome? Não perde seu tempo. Eu não tenho uma única missão fixa. Cada pessoa eu vou lutar de uma maneira diferente. Com cada um, eu vou atacar numa área específica. Não adianta eu te falar o meu nome que eu lutei contra você. Cada um vai ter a sua luta contra o seu Yetzer Hará. Não existe fórmula mágica. Cada um precisa aprender através da Torá, através dos aconselhamentos com os nossos rabanim, como vencer a nossa guerra contra esse inimigo tão poderoso chamado Yetzer Hará. Mas fala o nosso Hafetz Haim que o anjo sim deu a resposta para a pergunta do Yaakov. Yaakov perguntou qual o seu nome e ele respondeu, sabe qual é o meu nome? Para que você quer saber o meu nome? Para que você está procurando respostas na vida? A essência do Yetzer Hará é se acomodar, não questiona nada, não pergunta, não procura, vai vivendo tua vida, acorda, toma café da manhã, trabalha, almoça, trabalha, vai dormir e faz assim pela tua vida inteira. Isso é o Satan, isso é o Yetzer Hará. Não pergunta, não questiona, não queira crescer na tua vida, fica assim para sempre na tua vida, sem perguntar, sem questionar. Isso não é uma ideia judaica. A gente já começa a instigar as crianças pequenas. Qual que é uma das partes centrais do Seder de Pessah? Manishtaná, por que essa noite é diferente das outras? A gente já instiga as crianças, questiona, busca, procura, vai encontrar respostas para a tua vida, não fica acomodado na tua vida. Então, Bezrat Hashem, a gente tem aqui uma lição muito importante. Foge do Yetzer Hará. O Yetzer Hará é o comodismo. Olha que incrível, está escrito que quando que o Yaakov ele decidiu voltar para casa, quando nasceu o Yosef, ele acabou ficando mais 6 anos, mas exatamente no momento que nasceu o Yosef, foi a hora que o Yaakov decidiu voltar para casa. Por que justamente no nascimento do Yosef? Porque o Yaakov entendeu que o Yosef é a arma que ele precisa para lutar contra o Esav. Por quê? Porque Esav vem de Assui, vem de pronto. A pessoa que ela já está feita, ela já está acomodada, ela acha que ela chegou no nível dela na vida. Qual é a cura disso? Yosef.
leocif, acrescentar, buscar, querer crescer. Esse é o antídoto para o Yetzer Hará, a gente nunca se acomodar, a gente sempre querer crescer, querer chegar em níveis maiores, e dessa maneira, buscando, questionando e mudando. Não adianta também só a gente questionar, a gente encontrar respostas e não fazer nada com a resposta. A gente buscar, a gente questionar e a gente ir atrás para mudar nossa vida e, Bezrat Hashem, chegar cada vez mais perto do nosso objetivo. Shabbat Shalom.